Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é para a gente comentar a nossa revisão 5 na questão da proporção. Então a gente teve um vídeo explicando e as questões propostas em relação à proporção foram as seguintes. Uma loja de móveis fez o balanço da quantidade de sofás que foram vendidos. A razão entre o número total de sofás e o número de sofás vendidos foi de 8 para 5. Então, eu tenho total de sofás sobre sofás vendidos. Foi de 8 para 5. Sabendo que na loja foram vendidos 10 sofás, calcule a quantidade total de sofás. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai trabalhar com a proporção. A proporção é uma igualdade entre razões. Então, normalmente a gente pode pensar nessa questão da situação de antes e depois. Então, na minha situação antes, eu tinha, vou escrever aqui, total de sofás, só total, e vendidos, que a gente sabe que está trabalhando com sofás. Então, a gente pode montar essa tabelinha no antes e depois. Antes eu tinha um total de 8 sofás e de 5 sofás vendidos. Depois, o que o problema me informa para depois é que foram vendidos 10 sofás. Então, no vendidos, vendidos aqui embaixo, depois 10. E ele quer a quantidade total de sofás. Qual que é o total? Nessa situação aqui, que eu chamei de depois. Então, é o meu x. E aí, a partir daqui, eu monto a minha regrinha de 3. 8 sobre 5 tem que ser igual a x sobre 10. Notem que, rapidamente, eu percebo que daqui de 5 para 10, o que aconteceu? Eu dobrei, multipliquei por 2. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui, porque essas razões têm que ser equivalentes. Então, 8 eu vou ter que multiplicar por 2 e vai dar 16. Posso usar a multiplicação em cruz também. Isso vai me dar 5 vezes x é igual a 8 vezes 10. Então, x vai ser igual a 8 vezes 10 sobre 5. Simplificando, isso aqui vai dar 2. E aqui nós temos o nosso 16 sofás no total. Durante o Campeonato Brasileiro de 2010, uma equipe teve 12 pênaltis a seu favor. Sabendo que a razão do número de acertos para o total de pênaltis foi de 3/4, quantos pênaltis foram convertidos em gol por essa equipe? Convertidos em gol é acertos. Então, ele quer saber quantos eles acertaram. Então, o que está acontecendo? Na minha situação, que eu vou chamar de antes, eu tinha acertos e total. Então, eu tinha que os acertos eram 3, certo? Numerador, primeiro termo. Denominador, segundo termo. E na minha situação depois, eu sei que 12 pênaltis foram a favor dessa equipe durante o campeonato inteiro. Ou seja, o total de pênaltis que ela bateu, que ela teve direito a jogar, foram 12. Então, o meu total na situação depois é 12. E quantos eles acertaram? Não sei. E aí, eu monto a minha regrinha. 3/4 é igual a x sobre 12. Na verdade, isso aqui não é uma regrinha. Isso aqui é uma proporção, tá? É uma igualdade entre duas razões. E aí para resolver isso, a gente usa a regra de 3, que é
como a gente viu lá no vídeo, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 4x é igual a 3 vezes 12. Dificilmente eu vou executar essa multiplicação antes de fazer a divisão, porque muitas vezes eu já consigo simplificar. Por exemplo, eu posso dividir 12 por 4 aqui, ó. Então, dividindo por 4 e dividindo por 4, eu vou obter aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então, eu tenho que, isso vai dar 3 vezes 3, que é 9. E aí, a minha conta é muito menor do que se eu ficar fazendo 3 vezes 12, depois dividindo por 4. Isso poupa bastante tempo da gente. Então, o que eu sei? Que dos 12 que a equipe bateu, 9 ela acertou. São os acertos. Joia? Próxima questão. Em uma fábrica, 4 máquinas produzem 11.600 parafusos. Então, minha situação inicial, que é a do antes. Eu tenho máquinas e parafusos. Quantas máquinas? 4. Quantos parafusos? 11.600. E se agora, na situação depois, eu usasse 6 máquinas? Então, quantos parafusos eu ia produzir? Se eu colocar mais máquinas, eu vou aumentar a quantidade de parafusos, né? Então, eu tenho um caso de proporcionalidade, que a gente chama aqui de direta, e é da mesma forma como a gente estava fazendo. Eu vou montar aqui as duas razões e vou fazer a conta. 4x é igual a 6 vezes 11.600. Então, x é igual a 6 vezes 11.600 dividido por 4. Aqui, uma dica, regra de divisibilidade por 4, por exemplo, números terminados em 2 zeros são divisíveis por 4. Então, eu posso usar isso. Ou eu posso pegar esse 4 aqui, dividir 2 vezes por 2. Então, se eu dividir por 2 aqui, ó, e dividir por 2, eu vou obter o quê? 6 dividido por 2 dá 3, 11.600 continua, 4 dividido por 2 vai dar 2. E agora, eu faço 11.600 dividido por 2, então vou simplificar agora esses dois. Dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. Por que eu fiz assim? Para mim, às vezes, pode ser mais fácil eu fazer contas menores de divisões apenas por 2, que são mais simples, do que tentar pensar em 11.600 dividido por 4. 11.600 dividido por 2 é mais simples. Então, eu vou fazer aqui, vai ficar 3, isso aqui vai dar 5.800. 5.800. E aí, eu multiplico 5.800 por 3, isso vai me dar 17.400 parafusos. Joia? Então, essas diquinhas de simplificações e como proceder aqui é para que a gente consiga utilizar cada vez mais um cálculo mental ou cálculos curtos que facilitem a nossa vida na hora de resolver as questões. Porque é muito ruim ficar sempre resolvendo muitas contas compridas.